A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus, nessa segunda-feira maravilhosa que fez o Senhor, para que nós nos regozijemos, nos alegremos nela. Amados, que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Desejo que você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém? Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus e compartilhar com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 15, versículo de número 6, ou melhor, versículo de número 8, que diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, esse texto é muito conhecido. E aqui, meus irmãos, gostaria de falar sobre buscar, meus irmãos, coisas que nós perdemos. O texto é claro de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perdeu uma delas, e ao perder, meus irmãos, automaticamente o texto diz que a mulher, meus irmãos, impôs diligência para a encontrar. No dia que estamos vivendo, meus irmãos, dias trabalhosos, quantos são os cristãos que estão perdendo, assim como essa mulher, né? Perder a dracma, a moeda, era perder um valor. E quantos são os valores que estão se perdendo, meus irmãos, na vida cristã? Quantos são os valores espirituais, não é? Morais, emocionais, que estão perdendo? Poderíamos falar de muitos nesta tarde. Porém, queridos, há uma coisa que eu acho muito interessante e admiro nessa mulher. É que ela tinha 10. Ao perder uma só, ela não deu lugar ao comodismo e não recebeu com naturalidade que houvesse perdido apenas uma, senão que ela foi decidida em buscar o que havia perdido. Ainda que ainda tivesse 9, ela não ficou acomodada. Ela foi buscar o que havia perdido. Quantas são as pessoas que ao perder, perdem com naturalidade, não é? Perde o desejo de adorar a Deus com naturalidade, o desejo de orar com naturalidade, o desejo de testificar de Cristo, compartilhar de Cristo com os amigos com naturalidade, não é? O desejo de congregar com naturalidade, não é? Vê apenas Deus como um gênio da lâmpada, que na hora que necessita eu vou esfregar aqui para que Deus me atenda. Quantos estão, meus irmãos, perderam o fogo espiritual, o vigor espiritual na vida e continuam acomodados, né? Acomodados. Não, ainda sou crente, ainda caminho, ainda faço isso ou aquilo. Porém, a mulher, meus amados irmãos, ela não transferiu para ninguém, nem culpou absolutamente ninguém, porque ela havia perdido, né? Ninguém. Ela simplesmente, louvado seja Deus, buscou, né, com diligência. Resolveu, meus irmãos, encontrar. E algumas coisas são muito interessantes, porque a primeira coisa que faz é acender a candeia, né? Ou seja, que o ambiente que se perde, meus irmãos, valores, talentos dados por Deus, é um ambiente de escuridão. Essa mulher estava em uma casa que não havia muita luminosidade, né? E havia escuridão. O inimigo, com o reino das trevas, ele sempre busca obscurecer a vida dos cristãos para que eles possam perder, né, aquilo que Deus lhe deu. Observe-se que quando você está no entardecer, você observa, está ainda claro, mas começa a ficar pouco a pouco escuro, e é gradativamente vai ficando, e quando você pensa que está claro, já escureceu. E assim, meus irmãos, é em muitas vidas, porque é como se você
pegasse, vamos dizer, uma rã, né, e o lançasse dentro da água fervendo, automaticamente ela empreenderia tudo para pular fora e ir. Mas se você coloca ela numa água fria, ele vai graduando pouco a pouco. Ela vai morrer dentro daquela água quando ela esquentar, porque ela vai se acomodar, né, com a quentura gradativa da água. Muitas das vezes, meus irmãos, há cristãos acostumando-se a perder, perdem a dracma da oração e continuam. Perdem a dracma, meus irmãos, da adoração, desejo de adorar a Deus e continuam. Até, meus irmãos, que perdem tudo. A mulher teve a atitude de não deixar aquela dracma perdida. Acendeu a candeia. E em outras traduções podemos dizer acendeu a luz. E nós sabemos que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz dissipa as trevas. É num ambiente iluminado que se encontra o que se perdeu no escuro. É preciso trazer a palavra para que essa ilumine, dissipe as trevas, para que possamos recuperar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós vemos que além de acender a candeia, o texto diz que ela varreu a casa. Claro que estamos tratando de uma casa que o piso era de areia, não era de cerâmica como temos hoje, era de areia, de barro. Porém, o fato dela varrer a casa, né, dar a conotação, meus irmãos, de que havia impedimentos, meus amados irmãos, havia impedimentos, né? Havia talvez alguma sujeira ali que quando estava no escuro não se via. Quando a lâmpada da palavra de Deus ilumina nossa vida, nossa alma, o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, aparecem quantas coisas necessitam ser removidas, quantos lixos necessitam ser tirados, né? Pensamentos, ações, né? Obras, meus irmãos, como ira, como inveja, como cobiça, né? Quantas coisas precisam ser tiradas e não removidas para debaixo dos tapetes da vida, né? Palavras frívolas, ociosas e tantas coisas que precisam ser removidas. E você sabe quando é que começamos a ver que coisas precisam ser tiradas, né? É quando a palavra ilumina, quando a palavra brilha, quando a palavra dissipa a escuridão. Aí nós temos exatidão para ver o que precisa ser retirado, que está entulhando, né, a vida, que está impedindo o progresso. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela varreu a casa, né? Limpou a casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E diz o texto, meus queridos, que procurando com diligência, com cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, colocar todo o empenho, colocar todo o esforço para buscar aquilo que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muita gente que está plenamente acomodada em haver perdido, né? Indo de muito bem, obrigado, sabendo que perdeu um valor. E eu não sei qual é o valor que isso pode ser na sua vida hoje. Citei aqui alguns, mas não sei qual é o valor que se perdeu. Mas uma coisa é certa: encha a sua vida da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus iluminar plenamente a sua vida. Faça uma limpeza na casa. Louvado seja o nome do Senhor. E busque com diligência até você encontrar.
Porque quando se encontra, nós entramos em um período de gozo, de alegria, de contentamento, que nós não queremos ficar só para nós, mas queremos compartilhar com todos os outros amigos e vizinhos que nós temos. Que Deus te abençoe e que você possa buscar o que você perdeu.